Então, gente, muda a taxa Selic, sobe, desce, muda governo, muda um monte de parâmetro da economia e a gente fica sempre pensando assim: será que eu estou investindo meu dinheiro bem? Será que ele está no melhor lugar que ele poderia estar? E é muita dúvida, né? Então, só que tem duas coisas, pelo menos duas, que a gente tem que pensar antes de qualquer preocupação sobre onde eu estou investindo ou não meu dinheiro. E é sobre essas duas coisas que a gente vai falar no vídeo de hoje, beleza? Bora lá! Sejam muito bem-vindos ao canal Pensando Bem, meu nome é Cadu e apesar desse rostinho jovial, só que não, eu já tenho alguns anos de estrada aí, né, na área de controladoria, com foco em estratégia de negócios, processos administrativos e financeiros. Então, o que eu queria conversar com vocês hoje, vamos começar pelo básico, né? Que é a tal da reserva de emergência. Eu imagino que muitos de vocês já ouviram falar sobre isso, né? E é basicamente o que o nome está falando. É uma reserva financeira que você precisa ter para lidar com alguma emergência. Sei lá, você perdeu o emprego ou a sua empresa teve algum problema, enfim. Qualquer coisa que faça a sua renda cair ou mesmo acabar de uma hora para outra. E assim, não existe uma regra de quanto tempo que a gente precisa ter de reserva de emergência. Geralmente a gente fala de 3 a 6 meses, depende muito de cada um. Então assim, você tem que pensar o seguinte: quanto tempo você acha que vai levar para se reerguer de um problema como esse? Seja para recuperar a sua empresa, seja para recuperar o seu emprego, enfim, a sua fonte de renda. Então começa pensando mais ou menos assim: quanto tempo você acha que em média você levaria para se recuperar de um problema financeiro desse porte, tá? Esse é mais ou menos o tempo que você tem que ter de reserva financeira para se proteger. Algumas pessoas que têm um perfil mais conservador vão preferir uma reserva de emergência mais longa, enquanto aquelas que têm um perfil mais arrojado vão achar que não precisa de tanto. Não existe certo ou errado, é muito importante que você faça isso de acordo com o seu perfil, você precisa se conhecer um pouco. E o principal ponto da reserva de emergência é ela justamente te dá um pouco de segurança, e o nível de segurança que cada um precisa é diferente. E assim, para ficar bem claro, gente, o valor dessa reserva de emergência, ele tem que estar de acordo com o seu custo de vida. É o seu e o da sua casa. Na verdade, o de quem depende de você, se alguém depender, né? Então, por exemplo, digamos que hoje o custo da sua casa seja de R$5.000. O seu e o de quem depende de você. Então a sua reserva de emergência vai ter que se basear nesse número. Ou seja, você quer uma reserva de 3 meses, você vai ter que poupar R$15.000. Se você quiser 6 meses, vai ter que poupar R$30.000. Tá, e aonde você deve colocar a sua reserva de emergência? Aonde você deve deixar a sua reserva de emergência? Apesar de não ser o foco desse vídeo, a gente pode dizer o seguinte: você precisa procurar investimentos que te deem liquidez diária, ou seja, se você precisar do dinheiro, você pode sacar a qualquer momento. E investimentos que sejam seguros, né? Instituições que estejam há muito tempo no mercado, ou mesmo o próprio governo, através de títulos. Então, por exemplo, uma sugestão que eu posso dar, porque eu também uso como parte da minha reserva de emergência, é no próprio Tesouro Selic do governo. Ele é um dos investimentos mais seguros que existe. Se o governo não te pagar, eu acho que você vai ter outras preocupações em mente, que não só essa. Então, assim, a chance disso acontecer é muito remota e é um investimento que tem liquidez diária, você pode tirar a qualquer momento. Então, o Tesouro Selic ele acaba sim sendo uma referência mais básica, mas muito eficiente para a gente poupar a nossa reserva de emergência. E como o próprio nome diz, o Tesouro Selic ele vai te dar um ganho que vai ser de acordo com a taxa Selic daquele momento, né? Que ela varia, ela sobe, desce, enfim. Mas é a taxa básica da economia e o Tesouro vai estar te pagando essa mesma taxa, tá bom? O importante, gente, é que é o seguinte: não coloca a sua reserva de emergência em nenhum tipo de investimento que tenha risco, não faz nenhum sentido. Vai contra todo o conceito da reserva de emergência, que é te dar segurança. Não tem problema se você for uma pessoa de perfil arrojado, querer arriscar em outros tipos de investimentos, mas jamais usando a sua reserva de emergência, tá? Então, como eu disse, reserva de emergência sempre com liquidez diária e em um tipo de instituição segura. E assim, gente, a reserva de emergência não só pode, como ela deve ser flexível, de acordo com o seu momento, com o momento do mercado. Então, por exemplo,
uns 2 anos atrás, quando a gente começou com esse problema de saúde que a gente viveu e está vivendo ainda, eu fui aumentando a minha reserva de emergência, porque eu estava num cenário que poderia acontecer qualquer coisa, estava muito mais caótico. Então, em um cenário como esse, eu achei prudente eu aumentar o máximo possível a minha reserva de emergência. Já se você acha que a economia está boa para o seu segmento, que você está mais seguro em relação a caso aconteça alguma coisa, você consegue se recuperar mais rápido, você pode flexibilizar e diminuir também o tempo que você tem de meses, por exemplo, de reserva de emergência, né? Então vocês conseguem perceber aqui que não faz muito sentido a gente se preocupar em investir aonde eu tenho que investir meu dinheiro se eu antes não estruturei minha reserva de emergência. Então esse é um dos primeiros pontos que eu acredito que você deva se preocupar em pensar, em estruturar, em planejar antes de se preocupar com qualquer tipo de investimento que você possa vir a fazer com o seu dinheiro, tá? O segundo ponto que eu acho importante da gente pensar antes de se preocupar em onde investir o nosso dinheiro é: você tem algum tipo de dívida de curto prazo? Se sim, é preciso avaliar se compensa, por exemplo, você quitar essa dívida antes de investir o dinheiro em outro lugar. É sempre bom você comparar o quanto você está pagando de juros nessa dívida com relação a um investimento mais seguro que a gente tem no mercado, que é, por exemplo, o Tesouro Selic, que paga a taxa Selic. Então, faça essa comparação básica para começar, né? Você está pagando quanto de juros? Compara com a taxa Selic. Se os juros que você está pagando na sua dívida ele é maior do que a taxa Selic, significa, por exemplo, que mesmo que você colocasse seu dinheiro aplicado nisso, você não ganharia um valor que compensasse você estar colocando aquele dinheiro lá ao invés de pagar sua dívida. Então é melhor nesse caso, se você puder despender algum dinheiro, você pagar sua dívida, nem que seja parcialmente. Você vai diminuindo os juros pagos. E também, gente, muitas vezes a gente pode tentar negociar a dívida com a empresa, né? Muitas empresas, elas te dão algum tipo de benefício para você quitar parcial ou totalmente sua dívida, o que fica melhor ainda nesse caso, né? Se você chegar à conclusão que os juros que você está pagando na sua dívida, ele é mais ou menos parecido com o que você ganharia aplicando, por exemplo, no Tesouro Selic, eu ainda sou a favor de pagar, por 2 motivos. O primeiro é que você vai ficar livre dessa dívida. Isso vai te deixar mais tranquilo para gerenciar melhor as suas finanças pessoais. E sempre que a gente fala de administrar dinheiro, né, é muito importante sim a gente estar com a cabeça mais tranquila, mais serena, para a gente tomar melhores decisões. E o segundo ponto é muito óbvio, né? Você vai deixar de ter uma despesa todo mês e você vai conseguir poupar mais rápido. Então aquele dinheiro que você tinha que pagar de parcela, de prestação da sua dívida, agora você pode usar para começar a poupar de fato o seu dinheiro. E com isso você pode até, por exemplo, construir mais rápido a sua reserva de emergência, né? E por que eu não falo de dívidas de médio e longo prazo? Porque nesses casos é muito provável que você não consiga quitar isso rápido. E como é uma dívida de longo prazo, isso pode fazer com que você fique muito tempo preso nisso e não estude, não comece a entender melhor onde você poderia investir seu dinheiro, e isso não é legal. Então essa conta de se vale ou não vale a pena eu quitar meu financiamento, ela cai mais justamente para dívidas de curto prazo, como eu falei para vocês. Então, gente, em resumo, antes de começar a se preocupar tanto em como e onde vocês precisam e têm que investir o seu dinheiro, primeiro, estruturem a sua reserva de emergência, né? Pensem no quanto tempo vocês querem ter e em qual é o custo mensal de vocês para vocês chegarem no valor, e tracem um plano de ação em relação às suas dívidas, caso elas existam, de curto prazo. Porque feito isso, vocês podem ter certeza que vocês terão muito mais tranquilidade para estudar, para entender e para entrar de forma mais responsável e eficiente, né, na área de investimentos. Como eu disse antes, não subestimem a importância de uma mente mais equilibrada na hora que a gente precisa lidar com investimentos. Olha, a gente está só começando, vem muita coisa legal aí nessa linha de empreendedorismo, crescimento pessoal, profissional, dicas diversas na área financeira, como essa que eu dei hoje. E como o canal está começando, gente, você faz muita diferença para nós. Então,
Se você gostou da didática, se você gostou do assunto, deixe seu like, inscreva-se no canal e, por que não, divulgue isso para quem você acha que vai ser útil, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês de alguma maneira. Um grande abraço. Fui!